podermos louvar, bendizer e adorar o nosso Deus. E parte disso é esse momento de reflexão, quando nós nos sentamos, aquietamos e ouvimos a voz de Deus também através da mensagem, da leitura e exposição da palavra. Que saiamos daqui repletos e desafiados a cada vez mais nos achegarmos ao Senhor. Abra comigo sua Bíblia na carta aos Hebreus. Pastor João pediu para que eu fizesse uma continuação na caminhada que nossa igreja tem feito nesta carta, e nós vamos prosseguir aí, dando continuidade. O pastor João, na última exposição, parou no finalzinho do capítulo 11, e hoje nós vamos, no início do capítulo 12, melhor dizendo, fez a exposição dos primeiros 4 versos. Nós vamos continuar a partir do verso 5. Nós vamos caminhar do verso 5 até o 17, e eu te convido a fazer essa leitura de maneira alternada comigo. Hebreus capítulo 12, dos versos 5 a 17. Abra comigo sua Bíblia aí, vamos fazer a leitura desta porção. Hebreus 12, de 5 a 17. A minha versão está um pouco diferente, mas é muito parecida com a que nós usamos, é a versão Nova Almeida atualizada. E eu leio um verso, os irmãos leem o seguinte, a partir do verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque, verso 6. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações e que, em nome de Jesus, nós saiamos daqui com esse desafio de cada vez mais nos aproximar do Senhor. A caminhada até aqui, voltando um pouquinho até o capítulo 11, vem
numa sequência, né? No capítulo 11, de 1 a 3, nós vemos a definição da fé, ou melhor, a fé definida. Nos primeiros versos aí, a partir do verso 1 até o verso 3, nós vemos a fé definida. Nós vimos também, a partir do verso 4 até o 40, a fé ilustrada, de maneira a que nós vimos grandes homens que passaram na história da caminhada cristã e experimentaram, provaram e vivenciaram o que é a fé verdadeira. Então, a fé definida, a fé ilustrada. E nos primeiros versos do capítulo 12, nós vemos a fé consumada, quando ali o autor aos Hebreus destaca o autor da nossa fé, que foi o Senhor Jesus, e ali ele então consuma a nossa fé, assumindo a cruz que era nossa. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós estamos progredindo, né? Nos primeiros 4 versos, nós vemos, e o apóstolo, muito provavelmente foi um apóstolo, né, que escreveu esta epístola, deixa para nós 3 regras importantes. Né? O pastor João trabalhou essas regras na última exposição, que é despir e agir. Em segundo lugar, aprender a dizer, venha o que vier. E, em terceiro lugar, olhar e considerar o autor e consumador da fé. Então, essas 3 regras, quando são assumidas de coração, fazem toda a diferença entre continuar a vida da fé, né, a vida de fé, e entrar na recompensa eterna. Quando elas são desprezadas, nós desistimos da corrida e perdemos a eternidade. Nós negligenciamos tão grande salvação que nos alcançou. Alguém poderia dizer, né, diante desse conselho, diante desse texto que nós vemos, que é muito difícil, né? É muito complicado e não dá para entender por que tem que haver tanta dificuldade na vida. A cada passo do caminho, há tentação, há estorvo, há oposições, problemas e grandes dores chegam até nós. Mas por que não poderia ser mais fácil? O Senhor usa, ao falar da caminhada com Ele, do forjar da fé em nossas vidas, algumas ilustrações, mas a mais famosa é a fornalha. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, nós vemos ali a fornalha que geralmente é usada para purificar o ouro e a prata, porque ambos os metais são purificados em altíssimas temperaturas para que então eles sejam limpos de toda a escória, de todo o lixo, de toda a mistura, de toda a imperfeição. Então, diante desta situação, nós somos convocados nessa noite, ao nos depararmos com esse texto, e lembrados de que nós somos disciplinados e encorajados na caminhada cristã. Mesmo diante dessas dificuldades, nós não podemos desanimar, não podemos desistir. O contexto maior desta porção, agora o autor aos Hebreus muda de ilustração, né? Até então ele falava de um atleta que caminhava, corria e chegava à sua linha de chegada, mas agora ele muda para a família. Ele nos remonta à criação de filhos, e muito especificamente ele fala da criação de filhos da sua época, que era algo muito sério.
Por isso ele pergunta, né, no verso 7, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Essa pergunta naquela época fazia muito sentido, porque a educação era muito rígida, os pais preferiam educar os seus filhos a deixar para eles uma herança. E isso se arrastou até o Império Grego-Romano. Essa cultura hebraica chegou no Império Grego-Romano ao ponto de que os gregos e romanos contratavam tutores para impor a seus filhos trabalhos, muitas vezes desonrosos, para que eles então tivessem o seu caráter forjado na fornalha da vida. E é esse o contexto onde o escritor aos Hebreus traz essa realidade de pai e filho, falando de nós, ovelhas do Senhor, que agora somos tratados e chamados de filhos de Deus. E essa realidade é muito interessante, que a pergunta, qual é o pai que não corrige o seu filho, hoje é bem diferente, né? Hoje, se fizéssemos essa pergunta, deveríamos perguntar diferente. Qual é o pai que corrige seu filho? Porque a maioria não faz. Deixa solto. Deixa ao seu bel prazer, né? Os filhos hoje escolhem o que comem. Na minha época não tinha isso não, viu, Enoque? Na minha época eu sempre gostei muito de doce. De porcaria, né, podemos dizer assim, né? E eu olho para a minha Elisa hoje e me vejo, né, na minha infância. A Elisa só come se eu botar um chinelo no pé da cadeira, irmãos. Eu falo, se não comer, vai apanhar. Hoje não, os filhos falam, não, mamãe, eu não quero, eu não gosto disso. Às vezes nunca provou, né? Já viu? Isso é um mal de criança, né? A gente é assim. Eu não gosto disso, por quê? Já provou? Não, mas eu não gosto. Eu costumo dizer para elas, você tem todo o direito de não gostar de um monte de coisa, mas você tem que provar. Né? Até Giló, que eu não gosto, nunca gostei, nunca fui com a cara dele, eu tive que provar para realmente provar para mim mesmo que eu não gosto. Né? Tem gente que gosta, né? Eu acho um pecado, viu, irmãos? Porque Giló é comida de passarinho, a gente fica roubando as comidas dos passarinhos para comer, coisa feia, né? Brincadeira, viu? Todo respeito a você que gosta de Giló, jurubeba, esses negócios amargos assim, né? Então, nesse contexto é que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, traz essa ideia de criação de filhos e de como o Senhor trata-nos. Então, naquela cultura, amar se revela na preocupação com o caráter e a conduta do filho. Educar é melhor do que herança. O filho educado era muito mais rico do que um filho abastado. Um filho educado, principalmente na dependência do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós vemos que dos versos 5 ao verso 11, o autor traz os porquês de haver dificuldade na vida cristã. Por quê? Por que tanta batalha, por que tanta dificuldade, por que tanta agonia? E ele começa dizendo, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Né? O autor de Hebreus faz muito isso, né? Já deu uma passeada pelo livro de Hebreus, a chave bíblica. Eu acho que o Hebreus e Apocalipse são os livros do Novo Testamento que mais têm chave bíblica, porque eles lembram e citam o Velho Testamento. Neste caso aqui, o autor está citando Provérbios e Jó. Provérbios 3, 11 e 12 e Jó 5, 17. Então, a razão pela qual os hebreus estavam perplexos, né, os crentes que viviam ali na cultura hebraica, que eram hebreus, né, muito provavelmente essa igreja era uma igreja que sofria muito por ser de linhagem hebraica, basicamente. Eles estavam perplexos por terem esquecido o livro de Provérbios.
esquecido a orientação, não se lembravam do que o escritor de Provérbios disse, que, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Isso é um bom sinal. Isso não é um sinal de esquecimento. Infelizmente, nos nossos dias, o que é bom é agradável, né? O que é bom é aquilo que destaca ao olhar. Isso está espalhado, viu, irmãos? Por toda a sociedade, tanto nos relacionamentos, marido e mulher, namorado e namorada, nas compras, né? As pessoas não compram mais coisas por serem de qualidade, elas compram por serem bonitas. E isso se espalhou na sociedade, e isso é terrível, porque nós estamos construindo sobre terreno frágil. E a disciplina, apesar de ser dolorosa, de ser pesada, né? O texto mesmo fala, né? Nenhuma disciplina é recebida com alegria. Né? Ninguém é disciplinado com alegria, ele é disciplinado com raiva. Né? Muitas vezes nossos filhos olham para nós e falam: você não gosta de mim, papai. Se você gostasse, você não ia me deixar de castigo. Não ia me dar um couro. Não ia me falar não para tudo que eu peço. E por aí vai, né? Então, a disciplina é assim. Então, o autor traz, e ele explica no verso 7, né? É para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. Né? E esse destaque que ele fala, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Porque naquela época isso era prática, isso era valoroso, isso não era um crime, como muitas pessoas estão falando por aí, né? O pai que bate no seu filho tem que ser denunciado. O filho que trabalha, isso é um absurdo. Uma sociedade desesperadamente agonizante, criando subterfúgios para se autodestruir. Diante de tudo isso, nós somos lembrados que o pai que ama o seu filho corrige-o. A explicação é essa: o Pai Celeste realmente fere seus filhos com disciplina. Porque quando Deus faz isso conosco, é porque Ele nos trata como filhos. Então, você ouviu dizer de um pai que não castiga seus filhos? Todos que viveram, né, todos nós que experimentaram um convívio de família, sabem o que eu estou dizendo. Os pais, né, o pai geralmente auxiliado pela mãe. Né, geralmente, lá em casa, pelo menos a experiência que eu tenho de muitas pessoas, o couro vinha da mãe. Eu não consigo me lembrar de quantas vezes meu pai bateu em mim. Bateu em mim, né? Eu não consigo lembrar, mas a minha mãe era direto. Né? E eu era bobinho, andava com meu irmão, e meu irmão era atentado, e eu estava junto, né? Aquele velho ditado dos mineiros, né? Quem mistura com porco, farelo come. Então, minha mãe nunca falou duas vezes comigo. A segunda já era pau na muleira. Então, eu aprendi isso. E essas feridas, muitas vezes hoje mais não, hoje eu já estou ficando velho, já sou pai, né? Mas quando eu estava passando na minha maturidade, na minha juventude, eu lembro que a primeira vez que eu tive que lavar roupa sozinho, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu amo a senhora demais. Porque a senhora lavou minha roupa esse tempo todo e nunca vi a senhora reclamando, e esse trem não presta não, irmã. E olha que eu lavei a roupa numa máquina de lavar, hein? Primeira vez que eu lavei. Na verdade era um tanquinho. Aqueles tanquinhos que era de cimento na época, foi os primeiros tanquinhos que saiu. Eu lembro que eu lavei a roupa toda errada, a máquina rodou demais, eu deixei demais lá, a calça jeans que eu tinha ficou toda pintada. Na época não era moda, ficou feio, né? Hoje é moda, né? Calça toda rasgada, toda manchada, é lindo. Naquela eu falei: nossa, estraguei minha calça. E eu agradeci por muitas outras coisas, né? Pelo banheiro bem lavado, pela roupa limpinha, pelo almoço, pelo café da manhã,
pelo carinho, pelo abraço. Lembrando dos coros também, eu lembrei, muitas vezes eu ligava para ela e falava: mãe, obrigado que a senhora me disciplinou, a senhora puxou minha orelha. Né? Eu lembro do beliscão da costela, que era o beliscão do amor, né? Para prestar atenção na pregação. Na minha época não tinha salinha, né? Esse negócio de criança sair na hora da pregação. Não, era o beliscão na costela. Presta atenção na pregação, você ia acordando assim. Né? Que a gente ia molengando assim, né? E aí a gente ligava o motor de novo, né? Tudo isso serviu para mim e serve para todos nós. E nós os pais modernos aí, irmãos, a gente precisa lá. Esses dias eu ouvi isso da minha filha mais velha. Pai, comigo o negócio era mais bruto. Com a Elisa vocês dão mole demais. Eu falei: não acredito que eu ouvi isso. Mas eu ouvi, isso acontece porque a gente vai acostumando, irmãos, e vai afrouxando. Mas o pai que ama seus filhos os disciplina, porque esse é um sinal de preocupação, de amor. Por quê? O pai que ama seu filho, ele quer vê-lo no caminho certo, no caminho certo. No verso 8 ele continua: mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Irmãos, eu nunca li esse texto, ele fez tanto sentido. Quando eu estava estudando, preparando essa reflexão, eu falei: meu pai, é mesmo. Quando Deus não corta a gente no couro, isso é um mau sinal. É um sinal de que nós não somos filhos, nós não somos bastardos. Somos apenas conhecidos, né? Porque o pai que ama o seu filho disciplina, corrige, aperta. A gente costumava ouvir muito disso, né? Couro de homem não dá sapato, não, tem que gastar. Mas a sociedade em que nós vivemos vai em outra direção. Então, não faríamos isso se não os amássemos. A dor pela qual passam é prova de nosso cuidado por eles. Essa é a mensagem que o Senhor manda para nós, quando nos corrige, quando relembra-nos. A exortação lhes é dirigida como a filhos. A correção que nos chega é para o nosso bem. A disciplina visa o aperfeiçoamento, porque a fornalha da vida está acesa, irmãos. E não podemos dizer que todas as situações que nós passamos é Deus que está provando, mas a maioria delas visa o nosso crescimento, visa o nosso aperfeiçoamento, visa a maturidade da fé, para que nós estejamos prontos, preparados, alicerçados, vigorosos para tudo o que vier. O verso 9 continua: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Nós vemos aqui uma realidade interessante que mostra essa frouxidão, que nós vivemos, uma sociedade onde a disciplina está se perdendo. Nós precisamos relembrar disso, valorizar isso e entender quando o Senhor nos chama, nos põe em situações, nos permite passar por situações complicadíssimas, para que nós tenhamos nossa fé fortalecida, forjado o nosso caráter. Se o efeito dessa disciplina foi assim, mas o será quando o Pai Celestial nos disciplina. Então, olhando para o cuidado que nossos pais tinham conosco e têm conosco, lembremos que o cuidado de Deus é para sempre, Meus pais me disciplinaram até a idade em que eu comecei a caminhar com as próprias pernas. Então, eles só supervisionavam à distância. E aí é que entra a eterna disciplina que nós estamos vivendo
com Deus até que Ele volte, não é eterna não, né? Até o dia de Cristo, nós estaremos sob forte disciplina. E se isso não está acontecendo, irmãos, tem que preocupar-nos. Opa, eu não estou sendo disciplinado, não estou sendo corrigido, não estou tendo a orelha puxada. Ih, rapaz, a situação é difícil. Eu não sou filho. Eu não sou filho. Eu não tenho pai. Eu estou solto nesse mundo. E ai de nós, irmãos. Ai de nós. Ai de nós, soltos nesse mundo, entregues a nós mesmos. Precisamos do Senhor agindo em nós. Porque o Senhor disciplina a quem ama. O exemplo que nós podemos citar é quando o seu filho quebra a janela de alguém, jogando bola. Como que você lida com isso? Se você for um pai dos bons, um pai das antigas, da velha guarda, você vai pegar a mesada dele para pagar a janela? Que isso, pastor? Isso é um absurdo. Meu filho vai me processar. Deixa processar. Qual é o problema? Deixa ele achar um advogado doido aí que te processa. Ele vai perder. Vai perder. Porque você tem justa causa, como diz o outro, para essa penalidade aí. Pode ficar tranquilo. Mas se o filho do seu vizinho quebra uma janela, o que você faz? Não dá para você fazer do mesmo jeito, porque não é seu filho. Então, entenda, a disciplina do Senhor é para o nosso próprio bem, porque Ele disciplina a quem ama, Ele cuida, Ele nos traz para perto dEle em todos os momentos, ainda que sejamos aí contristados, sejamos apertados, sejamos espremidos, sejamos aquecidos ao ponto de fervura. É a fornalha da vida, é o moldar do Senhor sobre nós. Os filhos precisam disso, viu? Meninos, vocês que estão aí debaixo da asa do papai ainda, valoriza, viu? Valoriza. Quando o papai mandar dobrar o lençol da cama, valoriza. Porque lá na frente você vai saber quanto custa um lençol. Valoriza. Esse dia eu falei com um menino lá em Jacupemba, que o pai dele tem uma oficina, ele começou a trabalhar na oficina do pai dele. Eu falei, rapaz, que beleza, hein? Agora você vai saber quanto custa um pão de sal. Ele estava todo sujo já, a mão preta de graxa. Agora você vai ver o peso da palavra. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais, porque cria pessoas responsáveis. Não podemos desprezar a disciplina do Senhor. O versículo 5 diz isso. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, lá em Provérbios, lá em Jó. Nem desanimar quando ela nos sobrevém. Não podemos desanimar, não podemos afrouxar. Temos que ficar firme. Não, o Senhor está me provando. O Senhor me ama. O Senhor quer me ver de pé. Quer me ver andando no caminho reto. Devemos, em vez de desanimar, submeter-nos a ela. Assim como nós nos submetimos à disciplina dos nossos pais, submetermos a tudo aquilo que o Senhor põe a nós, para que nós vejamos com outros olhos. Consideremos as lutas que temos passado, as provas, as grandes batalhas, com outra perspectiva que não, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não existe. Como que Ele permite isso? Nós precisamos entender que é desafio, irmãos? Não é fácil. Não é fácil olhar para as circunstâncias difíceis e encará-las como disciplina de Deus. Não, Deus está me forjando, Deus está me moldando, Deus está me fortalecendo. Não é fácil, irmãos. E não é, podemos dizer assim, humanamente possível. Porque a gente já vê logo
A gente tem essa tendência, né? É difícil você encontrar uma pessoa que, numa situação difícil, ela vê o copo meio cheio. Geralmente a gente vê o copo, nossa, esse copo está vazio e agora vai acabar. Geralmente é assim. Geralmente a gente é pessimista. Então, com a gente, então, é pior. Geralmente a gente tem facilidade de lidar com o problema dos outros, né? Falar, ah lá, para que está chorando? Aquilo ali é o tio de letra. Geralmente a gente faz assim. Então, a gente precisa, irmãos, de proximidade com Deus para lidar com perseguições, com doença, com decepções, com os obstáculos e com problemas. E guardar esse ensino no coração, de que essas coisas vêm a nós para o nosso aperfeiçoamento. E o seu efeito é duradouro. E vai nos mostrando a realidade da vida. Diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, tantas coisas que nos cercam, irmãos, nós somos, como o apóstolo Paulo, né, são tiradas as escamas dos nossos olhos para que nós vejamos a realidade e não vivamos na fantasia, né, na ilusão da sociedade que nós vivemos, que supervaloriza algumas coisas como sendo melhores do que outras ou piores do que outras, puramente para nos seduzir, nos induzir, nos conduzir no caminho errado. Nós precisamos aprender que o Senhor está nos moldando, nos capacitando para cada vez mais seguirmos a verdade. Os versos 10 e 11, ele vai finalizar essa primeira parte, explicando, né, os porquês da disciplina. Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, nós já lemos o 10, né? É isso mesmo. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, essa é a orientação. Esse é o porquê. Porquê de tantas lutas? Está nos desígnios do Senhor. É assim que Ele trabalha em nós. Por quê? Porque nós somos filhos do seu Adão e da dona Eva. Eles pecaram e nós herdamos tudo isso. Então, toda essa sujeira, toda essa escória tem que ser tirada, porque do contrário nós não vamos brilhar. Do contrário, nós não vamos salgar. Do contrário, nós não vamos semear nada. Vamos ser apenas joio. Do contrário, nós não fluirá de nós nada a não ser pecado. Mas aquele que está junto do Senhor é fonte a jorrar para a vida eterna. E a partir do verso 12 até o 17, ele vai falar dos efeitos que estes ensinos devem ter em nossa vida, dessa disciplina, dessa correção, desse estímulo que o autor aos Hebreus nos dá para não desanimar, não afrouxar, não abaixar a cabeça. Então a disciplina de Deus tem pelo menos 3 efeitos em nossa vida. Então vimos o porquê e a partir do 12 ele vai trazer os efeitos. Dos versos 12 e 13 ele vai falar, não ceda ao desânimo. Olha o que ele diz, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Você já pintou teto de casa? Ô, gente, pintar teto de casa, haja braço. Pintar parede é fácil, né? Que seu braço fica só aqui, ó. Mas quando você vai pintar o teto, você tem que ficar com o braço levantado. O braço vai esquentando. Aquele rolo, aquele pau que você estiver pintando, um negócio dependendo da altura, né? Imagina pintar esse teto aqui, ó.
aquilo vai esquentando, seu braço vai frouxando, frouxando. E é assim, irmãos, na nossa vida, as batalhas vão chegando e as lutas, as dificuldades vão chegando e a gente vai desanimando. A gente vai entregando. Né? Quantos já passaram por essa igreja? Você se lembra, né? Os mais antigos, os mais cabeça branca aqui, lembra de quantas pessoas passaram aqui e foram embora. Desistiram. Hoje estão no mundo. Aí você fica pensando, o que aconteceu? Desistiu, irmãos. Porque se você conversar com todo mundo aqui, irmãos, todo mundo aqui já teve problema um com o outro, um com o outro, com o outro, com o outro, um com todo mundo, um com meio mundo e por aí vai. Aqui tem um monte de gente pecador junto, irmão. E andar na igreja de Cristo é assim. Né? Se você acha que você está muito bom, vai para o céu, porque você está fazendo falta lá. Né? Quem é perfeito, mas tem que ir para o céu, porque aqui é lugar de pecador, não é? Aqui, né, na igreja tem, o pecado é denunciado, ele é tratado. E isso é para todos. Né? Não tem distinção, não faz diferença PR, presbe, diácono, não adianta essas siglas, né, a gente chama das sagradas letras, que são colocadas na frente do nome da gente, não nos inibem da realidade de todos. Todos são pecadores e isso faz a gente desanimar. As lutas chegam, a gente desanima, os braços, né, ficam cansados, joelhos vacilantes, a gente começa, né, você já viu aqueles corredores que correm as maratonas e chega no final balançando e um tem que ir lá e segurar ele para ver se ele chega lá. É assim na vida cristã, né? Graças a Deus nós temos irmãos que nos ajudam a superar essas lutas. Então, não ceda ao desânimo, porque o desânimo vai chegar. Né? O desânimo vai chegar. As lutas vão bater forte, pesado. E é aí que nós precisamos olhar. Né? A palavra nos diz, esqueci o endereço do texto aqui, quem souber de cor, fala para nós. O texto que fala que o nosso homem exterior, né, envelhece, né, se corrompe, enferruja, enruga, né, os braços ficam fracos. Né, Sr. Joaquim? Tem que andar com a muletinha, a gente vai ficando velho. Eu acho que eu não chego nem na metade da idade do Sr. Joaquim, né, porque o Sr. Joaquim está aí, ó, vai chegar no centenário, né, Joaquim, se Deus quiser. Dona Celi está correndo atrás do senhor, 86, ó. 10 anos. Então a gente enferruja, irmãos, né? Se corrompe. A gente vai perdendo a visão, né? Eu já estou com dificuldade, eu só enxergo aqui, ó. Se eu tiver que ler aqui, já não lê mais, tem que ter auxiliar, né, das lentes. Então, é aí que entra, irmãos, a ação de Deus em nossas vidas que renova o quê? O nosso homem interior. Né? Aquelas pessoas que falam, eu estou velho só por fora, mas por dentro, ó, eu sou um adolescente. É aí que entra a vida que vem de Deus, irmãos, que nos dá esse ânimo, esse renovo, essa força, para que mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que os buracos sejam grandes, as muralhas sejam altíssimas, nós estamos renovados no Senhor e fortalecidos na força do seu poder. Não desanime. Segundo ensino, corra em frente, o verso 14, procure viver em paz com todos e busque a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que dói nesse momento? Né? O que está doendo aí? O que está machucando? Não vejam isso como motivo de desânimo ou desistência. Veja como momento de dar um salto adiante. A provação veio para que lhe fazer bem, decida trilhar, tirar proveito dela. Né? Diante dessa luta que você está vivendo, tire proveito disso. Não é aquelas orações que a gente fala com o pessoal fica com medo de pedir, né? Depois que a gente explica, o povo para de orar. Senhor, me dá paciência. O que você acha que vai acontecer? Vai ser igual aquele filme, Shazam? Você vai falar Shazam e vai receber paciência.
Nossa, agora eu estou até me sentindo mais paciente. Não, irmãos. Deus vai colocar um monte de gente para pisar na sua unha encravada. Para você ter paciência. Exercitar os dons, o fruto do Espírito que está sendo cultivado em você. O amor. Senhor, me dá mais amor. Deus vai colocar a pessoa para te atazanar. Para te perturbar. Para quê? Para você amar. Amar quem gosta de você? Não faz diferença. O amor, ele é exercitado quando a gente lida com quem não gosta da gente. Irmãos. Com quem dá trabalho. Com quem é pesado a nós. É aí que a gente exercita o amor. É aí que a gente tem a oportunidade de ampliar e exercitar o amor que o Senhor está plantando em nós. Ou não, né? Se não está plantando, meu filho, não espere que de você não vai sair nada, não. Você vai chutar o cara, chutar a pessoa, abandonar, largar de mão. Falar, que o quê, rapaz? Sai daqui. Então, corra em frente. Encare os desafios como oportunidade, as lutas. Muitos dos nossos problemas vêm de quê? De pessoas, irmão. Os relacionamentos que nos cercam. Quantas lutas nós temos, né? E o texto fala, procurem viver em paz com alguns. Com os mais bonitos. Com os mais cheirosos. Com os mais ricos. Não, irmãos. Todos. Vocês falam com um desânimo, né? Todos. Não desanima não, olha para frente. Vamos lá, acorda aí. Todos. Esse todos dá para a gente colocar alguém num outro barco? Não, pastor. Tem um todos aí, mas tem uns caras, pastor, que não dá para colocar dentro desse grupo de todos. São exceções. Não tem exceção, irmãos. O texto fala todos. Acabou, ponto final. E aí ele complica, né? A outra coisa é em que se concentra na nossa santidade, né? Então, sem paz e sem santidade, o que vai acontecer, hein? Ninguém, irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. É o que o texto diz. Pastor, nós temos que arrancar esse texto aí da Bíblia, porque está difícil demais. Pode ficar à vontade. Mas toma cuidado, viu? Que você não está mexendo no livro do pastor, não. Você está mexendo no livro de Deus. E essa regra aqui é clara, objetiva, específica. Ninguém verá o Senhor. Sem santidade, vocês jamais alcançarão a linha de chegada da corrida, nem desfrutarão do prêmio. É claro, é objetivo. Em terceiro lugar, estou acabando, viu, irmãos? Fiquem calmos aí. Eu sei que vocês estão doidos para ir embora. Amanhã é segunda-feira, né? Dia de muito trabalho. Em todo tempo, os versos 15 e 17, esteja vigilante por causa dos perigos do percurso. Tem muitos perigos, irmãos. E uma coisa que o autor cita aqui, irmãos, ela é muito sutil, mas ela é extremamente venenosa. Olha o que ele diz. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, em todo tempo, esteja vigilante, porque o percurso é perigoso, irmãos. E esse negocinho que ele cita aqui, o tal da raiz de amargura, irmãos, esse negócio é sério. Mas ele é sutil. Por quê? É igual a tiririca. Como é que chama? Aqui a gente chama tiririca, não é tiririca não, é o... Esqueci o nome do trem agora, gente.
Aquele negócio que fica no mato, que passa na gente e coça. Urtiga. Né? Tem uma urtiguinha ali no Jacupemba, que eu saio para andar de bicicleta com as minhas meninas. E, gente, é um trenzinho pequenininho, um matinho que fica assim. Ele só fica nas beiradas do caminho e ela só faz assim, ela estica um bracinho assim para pegar a gente mesmo. Aí só dá um toquinho. Nossa, a Elisa parece que vai morrer. Ai, papai! E coça, porque coça muito, né? A raiz de amargura é desse jeito, irmãos. É um negocinho pequenininho, mas que faz um estrago nos nossos relacionamentos. Por quê? É um negócio que nós levamos para dentro. E quando nós voltamos lá no Velho Testamento, nós vemos em Deuteronômio que a raiz de amargura ela é citada como idolatria, adoração de outros deuses, que é um negócio assustador, que toma conta de nós. E quando brota, contamina, irmãos. Porque você já conversou com uma pessoa amargurada? Misericórdia. A pessoa amargurada nem entra dentro desse salão de culto aqui, porque ela vai olhar para o teto, ver que é esse buraco ali, e ela vai falar, não, isso é um absurdo. Uma igreja grande dessa, com teto cheio de buraco assim, a pessoa está amargurada da vida, tudo está ruim ao lado dela. Ela está envenenada, e esse veneno passa, né? Às vezes você entra aqui no culto, você nem tinha visto esses buracos ainda, agora você viu, fala, ixi, é mesmo. Vai cair na minha cabeça. E agora? Vou embora dessa igreja, vou lá para Jacupemba. Estou brincando, viu, irmãos? Essa amargura, irmãos, ela entra dentro de nós, ela cria raiz e ela brota. E esse broto vai, contaminando outros e envenenando o povo de Deus. Então, meu irmão, fique de pé e não seja levado, não seja conduzido nessa direção. E os últimos 2 versos citam o exemplo de Esaú. Olha que absurdo, irmãos. Quando você olha de fora, você fica, meu pai, o que Esaú tinha na cabeça para trocar o seu futuro, os planos de Deus para a sua vida, toda a sua posteridade, todas as bênçãos por um prato de comida. Mas é o que nós fazemos, irmãos. Diante das necessidades, diante do desespero do momento, muitas vezes nós nos satisfazemos apenas com um prato de comida. Ainda que tudo se lasque, eu vou ter minha necessidade sanada. Misericórdia, irmãos. O aqui e agora tem que ser revisto por nós, pensando no que virá. O que nós vamos fazer hoje vai refletir, vai chegar lá na frente. Por isso nós temos que andar vigilantes, acordados, para que não cheguemos a esse ponto, o ponto que chegou Esaú. Mas era tarde demais. Ele já tinha escolhido, irmãos. E agora o que Esaú queria? Ele não queria o que ele queria antes. Ele queria abandonar aquilo, ele queria voltar atrás. Não dá, irmãos. Tem situações na vida da gente, atitudes que nós tomamos, que não dá para voltar atrás. A gente agora tem que colher. Ainda que nós não queiramos, nós vamos colher. Por isso é preciso estar vigilantes. E a disciplina de Deus vai despertar-nos, vai nos manter ligados, vai nos manter com foco na cruz, com foco em Jesus. Então, em nome de Jesus, se sinta encorajado quando Deus o disciplina e não desanime. Viu, meu irmão? Não desanime. Diante das exortações que você ouvir aqui, talvez você ouviu alguma exortação específica que coube no seu quebra-cabeça aí, encaixou. Não sei da sua vida. O pastor João não encomendou nada. O conselho não disse nada. Foi Deus que falou com você. Vá para casa desafiado. Meu pai, o senhor me ama.
O Senhor está descendo o sarrafo em mim porque o Senhor me ama. Me ajuda, Senhor, a aproveitar esse momento, a valorizar essa disciplina, a crescer, a voltar para o Senhor e não continuar fugindo, achando que o Senhor não vai me encontrar. Porque o Senhor encontra, irmãos. Você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, você pode fingir que está ouvindo para os outros verem, né? Não, fulano está aqui na igreja todo dia, mas é um ateu prático, né? Ele levanta a mãozinha na hora do louvor, mas a vida dele lá é uma vida sem Deus. Deus está te vendo e Deus está te chamando para perto dele. Que você se encontre, né, nessa posição. Eu sou filho de Deus. Que você se encontre nessa posição e que você reconheça. É muito bom ser filho de Deus. Né? Ele dá uns corinhos na gente, chama a nossa atenção, ele briga, ele puxa, ele belisca a costela, porque ele me ama. Ele me abraça, ele quer me ensinar, ele mantém-me de pé, é dele que vem a força que eu preciso, o vigor, a energia para não desistir. Que Deus nos ajude, irmãos, nos enche o coração e fortaleça, para que, ainda que a disciplina, né, a fornalha da vida esteja, né, fustigante, nós não desanimemos. Nós não desistamos. O Senhor é conosco.